Uma das coisas mais buscadas pelos investidores aqui no YouTube é coisas do tipo: vale a pena investir em carteira recomendada? Qual ação comprar? Essas coisas, né? De pessoas que querem ajuda para investir. E quando a gente busca ajuda, uma das possibilidades é tu seguir uma carteira recomendada montada por algum especialista. Então, o vídeo de hoje é para nós debatermos se isso faz sentido ou não. Antes do vídeo, não se esqueça, deixa o seu curtir aqui no vídeo, isso mostra para o YouTube que ele deve entregar esse vídeo para mais pessoas. E também, se não está inscrito, se inscreva aqui. Já vou deixar aqui um tema para te digitar nos comentários. Como foi a tua experiência com carteiras recomendadas? Valeu a pena? Não valeu? Foi ruim? Escreve aqui embaixo nos comentários e vamos debater sobre isso. Agora, bora pro vídeo. Começamos primeiro entendendo assim, o que é uma carteira recomendada? Como funcionam as carteiras recomendadas? Basicamente, casas que são chamadas casas de research ou especialistas, analistas, montam carteiras recomendadas que podem ser semanais, podem ser mensais, podem ser carteiras de longo prazo, e elas podem ter temáticas como carteiras de small caps, carteira mais focada em dividendos, ou seja, com uma estratégia embutida lá dentro, Pode ser uma carteira de swing trade, uma carteira de fundo imobiliário, enfim, a gente pode ter das mais diversas carteiras. E muitas vezes isso é benéfico para o investidor e muitas vezes não é tão bom. Mas por que isso, Andrei? O que a gente precisa levar em consideração para avaliar se as carteiras valem a pena? Primeiro, eu queria que você tirasse aquele preconceito da cabeça que talvez alguém falou, pô, a carteira recomendada é só porque a corretora quer te vender algo para que tu compre alguma coisa que eles não querem mais. Cara, esquece isso, Tem casas de research super premiadas que são destaques aí por causa das suas carteiras recomendadas. Uma outra coisa que eu vejo muito o pessoal falar é mas aquelas carteiras recomendadas, a XYZ, normalmente perdem para carteira aleatória lá. E realmente, às vezes a gente faz uma carteira semanal, mensal, e essa carteira não tem um desempenho como qualquer outra coisa aleatória que a gente escolhesse lá, porque o mercado nem sempre responde no tempo do curto prazo, principalmente. Mas a gente vê que no longo prazo as coisas se ajustam. Então, primeiro ponto que eu considero, carteira recomendada de médio e longo prazo faz bastante sentido para mim. Vou explicar os motivos e ainda mais alguns prós e contras. Carteiras de curto prazo recomendadas é mais difícil o acerto. Talvez é melhor do que tu ir lá aleatoriamente e comprar porque viu que o ativo caiu demais e tal. Pode fazer sentido tu seguir alguma coisa, mas carteiras bem montadas para longo prazo eu vejo que faz sentido sim. Mas o primeiro é a gente entender que um dos pontos principais é que a gente tem um profissional, muitas vezes mais que um profissional, olhando para aquela carteira, indo lá visitar a empresa, acompanhando o RI da empresa, que é o Relações com os Investidores, para entender o porquê disso, daquilo. Então, tu tem uma pessoa realmente fazendo aquele trabalho de acompanhamento que, naturalmente, a maior parte das pessoas não conseguem fazer. E esse analista, ele deve tomar a decisão de dizer, vamos sair fora porque essa empresa está piorando, ou vamos aumentar a mão aqui, vamos entrar nessa empresa porque ela está no caminho certo. Um outro ponto importante é que as carteiras recomendadas, bem montadas, elas normalmente vão ter uma disciplina olhando para diversificação. O que eu quero dizer com isso? Talvez tu montando por conta, tu vai seguir lá o que um falou, que outro falou, que outro falou, e aí talvez tu vai estar com 3, 4 empresas de petróleo, ou 3, 4 bancos, tu vai estar super concentrado. Uma carteira bem montada de longo prazo, médio prazo, ela vai estar com certeza diversificada em vários segmentos aí, e isso é uma coisa que muita gente não tem essa disciplina, porque eu não entendo nada sobre agro, não vou colocar nada de agro na minha carteira, e aí tu fica fora de alguns setores que podem virar ser super bons pagadores de dividendos ou vão explodir. Então é só a gente imaginar lá atrás, quando o pessoal falava que tu tinha que estar investindo em setor de tecnologia. Ninguém conhecia tecnologia, as pessoas diziam, eu não vou investir, isso eu não sei, isso aí é bolha, isso aí não vai virar. E aquela questão, muita gente ficou de fora das explosões das big techs americanas porque não conhecia. Então essa é uma questão que a gente, quando está diversificado, a gente vai estar exposto naturalmente a mais cases, Isso dá proteção na nossa carteira e também exposição a grandes possibilidades de retorno aí. Um outro ponto é que muitas carteiras recomendadas são gratuitas, então tu tem acesso para, ao menos, se tu não quiser seguir 100% daquela carteira,
ter referências para tomar a decisão. E essas referências muitas vezes são teses, né? Por que está entrando, por que está saindo tal ativo, e essas teses devem te ajudar na tomada de decisão, ao menos da tua carteira. Então, esse ponto eu gosto bastante. E também, né, naturalmente, nos traz uma economia de tempo grande, porque a gente não precisa ficar estudando lá nossos 400, 500 ativos que a gente tem na bolsa, mais que tem na bolsa internacional, mais criptomoedas. Então, as carteiras recomendadas nos trazem, né, nos dão essa possibilidade de economia de tempo. Agora, o que tem de ponto negativo no meu ponto de vista? Ela não é personalizada. Então a gente não consegue colocar ativos que eu gostaria de ter na minha carteira. Então esse é um ponto. Obviamente se eu sigo 100%, eu vou seguir 100%. Mas eu posso personalizar aquela carteira colocando outras coisas que fazem sentido para mim. Então, mas a carteira recomendada tem essa certa limitação, não é tu que vai escolher, né? Então, daqui a pouco eu gosto de Itaúsa, o gestor lá, o analista, montou uma carteira colocando Itaú, e eu vou querer colocar Itaúsa também, eu vou sobrepor lá uma exposição muito grande a próprio Itaú, porque a Itaúsa também tem essa exposição grande ao Banco Itaú. Então, essa falta de personalização é um dos contras, né? Um outro ponto importante, que aí sim tem que estar atento, é que pode haver viés, né, em quem está montando a carteira. E eu vou dar um exemplo. Às vezes o banco lança um produto lá, um fundo imobiliário X, Y, Z, e aquele fundo já vai para a carteira recomendada. E aí, por quê? Porque eles querem colocar lá compras, né, naquele ativo que foi lançado. Então, esse é um ponto que tem que estar de olho para evitar esse conflito de interesses, né, de quem monta as carteiras, né. Uma outra questão é que mesmo tu tendo uma carteira recomendada, ela vai exigir teu acompanhamento. Tu precisa estar de olho naquela carteira, porque o gestor pode fazer mudanças, o analista, o responsável pela carteira, pode reduzir, aumentar a participação, né, de uma empresa. Tu vai ter que fazer rebalanceamento dessa carteira. Então isso tudo impacta, né, em tu ter que acompanhar. Mesmo assim, tu precisa estar de olho, mas tu vai fazer só o ajuste fino da carteira, né? E o rendimento final da carteira, obviamente, ele depende de conseguir acompanhar e comprar nos mesmos tempos, né, do que aquele relatório da carteira foi divulgado. Então, às vezes a gente não consegue fazer essa compra, né, no mesmo momento, e aí o resultado fica um pouco diferente. Mas eu quero trazer para vocês aqui um exemplo de carteira que eu gosto muito, que é uma das minhas carteiras preferidas, e vou falar um pouquinho dela, tá? Uma carteira focada em dividendos. Então, para quem gosta de dividendos, não se esqueça, se ainda não curtiu o vídeo, curta o vídeo e acompanhe só o que essa carteira nos ensina, porque aqui a gente tem vários cases legais e, além disso, a gente tem alguns fatos, né, que a gente vai poder mostrar sobre a importância da diversificação. Então, vamos lá. Vamos começar vendo aqui essa carteira, que é uma carteira do BTG Pactual, tá? Uma carteira de dividendos. Os responsáveis pela carteira estão aqui, né? Vocês conseguem ver. É uma das carteiras destaques para mim. O BTG é uma casa de research super mega premiado, né? Então, o time do BTG seguidamente recebe aí honrarias por ter ótimos resultados. E aí aqui a gente vê o objetivo da carteira, é preciso estar alinhado, né, contigo. E esse exemplo aqui é uma carteira que, além de ser investida no longo prazo, focado em dividendos, ela é o gestor, o analista que faz os movimentos dessa carteira, eles acompanham o calendário de dividendos. Então eles sabem que daqui 2, 3 meses tal empresa vai pagar, ela tá legal, vale a pena entrar nessa empresa, porque a gente vai surfar o pré-dividendo. Então isso vai gerando um efeito a longo prazo que para mim é fantástico, né? Então olha só, aqui a gente tem os pontos principais, por exemplo, quais foram os ajustes no mês da carteira. Então retiramos o BB Seguridade 5% e Klabin, que saiu, e foi substituído pelo Banco do Brasil e Caixa Seguridade, né? Então foram esses ativos. Isso aqui é referente ao mês de maio, né? Então a gente está vendo o resultado e as mudanças aí do mês de abril, né? Então aqui como está a carteira, os pesos dela, né? Então a gente consegue ver todos esses caras. Aqui assim vai ficar melhor. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Sim. Aí ficou bom. Então aqui a gente consegue ver quem são os ativos que fazem parte dessa carteira, né? Petrobras, Itaú, e aí o peso delas, né? Alguns dados e expectativas aí para os próximos anos, né? Então vamos lá, vamos seguindo. Primeiro ponto, né?
as escolhas, né? O que Itaú segue na carteira? Então teve um forte desempenho mês passado e no acumulado do ano, continuamos a acreditar que o desempenho pode ser superior. Eu estou fazendo isso já no dia 9 de maio, aqui acabou de sair o resultado do Itaú. O Itaú teve um resultado espetacular e o Itaú é uma das maiores altas do mês novamente, né? Máxima histórica e máxima histórica. Então, até então, uma decisão super acertada. Além disso, a gente tem Petrobras, que reconhecemos que não prevíamos totalmente os riscos de quedas no preço do petróleo em relação à retórica do dia da libertação de Trump. Né? Então, aqui eles falam que caiu bastante, mas ainda assim nesses preços eles aumentaram um pouquinho a participação e eles vão colher aí os dividendos, né, que eles esperam no período, segue sendo uma boa tese segundo eles. Equatorial, Santander e assim por diante. Né? Então, a carteira vai seguindo aí com todos os ativos que fazem parte dela. Né? E olha só, Direcional, TIM, Alupar, Caixa, Vale, Banco do Brasil, Copel, legal que também aqui depois dessa manutenção da Copel, a gente tem a tese de dividendos, tá? Eles tiveram um aumento no payout dele, então a Copel vai pagar mais dividendos do que era o esperado, então ponto positivo aí para a carteira, né? E aí aqui a gente vai tendo tudo isso, mas eu queria mostrar para vocês esse ponto aqui, ó, que é como foi o desempenho em abril. Olha primeiro quem caiu aqui, Petro caiu 17, Vale caiu 6 e Clabin caiu 0 ponto alguma coisa. Vale caiu praticamente 7%, né? 6,8%. Mesmo tendo essas duas quedas super importantes, o Ibovespa subiu 3,7%, o IDIV subiu 3,9% e o BTG, carteira de dividendos, subiu 5,6% acumulado. Então, muito acima dos concorrentes, né? dos benchmarks. E aí a gente vai olhar que a ABC subiu, BB Seguridade subiu bem, Eletrobras subiu 8,8% e depois a gente tem TIM, JBS, Itaú, Equatorial, Copel e Direcional que subiram mais de 10%, todos eles. Então olha o efeito da diversificação e do equilíbrio de carteira. Mesmo tendo dois ativos que talvez na carteira de muita gente são os maiores ativos, esses caras foram mal esse mês e mesmo assim a carteira superou o índice de referência. E aí aqui a gente consegue ver desde 2019 essa carteira, como está o desempenho dela. A carteira aqui está com uma rentabilidade de 86% contra 25% do Ibovespa. 86 contra 25, uma carteira super saudável, super de boa, ganhando também com folga do IDIV, né? Então, se tu jogar isso com um prazo ainda maior, é uma carteira nova, né? Mas o efeito de tu ter ganho 86% agora, quer dizer que tu, desde 2019, tu tinha 100 mil, praticamente 2020 em diante, né? Tu tinha 100 mil, já são 186 mil. A carteira do Ibov estaria com 125 mil. Então, tu tem esses 86 mil que são rendimentos que também vão trabalhar, são ativos que estão comprados aí e vão seguir gerando muito mais resultado. Então isso gera uma curva exponencial ao longo do tempo e por isso que eu gosto tanto de carteiras que são estáveis, que trazem resultados e aqui a gente tem todo o histórico mês a mês. Então a gente consegue ver, por exemplo, que nesse ano aqui a carteira está com 16,7 contra 10,3 do IDIV e um acumulado aí de 86% como a gente viu, né? Então aqui tem todo o histórico, todo o desempenho da carteira. Por isso, eu considero essa carteira de dividendos uma das melhores do mercado. Eu acompanho muito outras carteiras e eu gosto muito realmente do resultado da carteira de dividendos, porque o pessoal utiliza, além de boas empresas, teses aí atreladas a empresas que estão baratas, que ali na frente vão pagar um bom dividendo. Então, tu tem lá uns 8 ativos que praticamente não se movimentam, não saem dali, ou só quando já entregou tudo que poderia, né? E aí a gente tem umas 2 ou 3 empresas que estão girando aí de tempo em tempo para pegar essas teses mais de calendário, mais táticas, né? Então isso faz muita diferença. Para fechar minha tese sobre carteira recomendada, nós aqui na X10 Investimentos, que é o escritório que eu faço questão de sempre citar, que eu fundei ele há um bom tempo, e a gente tem as carteiras recomendadas, a gente disponibiliza para os nossos clientes no primeiro dia do mês, antes da abertura do mercado, normalmente, para eles já escolherem o que eles vão fazer. Para quem deseja fazer isso de forma automatizada, a gente tem a carteira recomendada automatizada. Todos os movimentos são feitos de forma automática e também acabam gerando mais algumas facilidades, né? Além de tu garantir que tu vai estar comprando logo na abertura, também tu vai ter a questão de rebalanceamento. Então aquele ativo que subiu demais, por exemplo, né? Se a gente lembrar lá, aquele ativo que subiu mais de 10%, aquele ativo que subiu mais de 10%, ele mudou a participação dele dentro da carteira. Então tu precisa vender um pouquinho desse cara, tu vai vender um cara que subiu muito e tu vai comprar um cara que é bom, mas que caiu no mês. Então, por exemplo, a Petrobras caiu bastante no mês, provavelmente no rebalanceamento ela vai ter algumas compras. Tu vai estar recomprando de forma automática
um ativo mais barato. Por isso que eu gosto também do modelo de carteira recomendada de forma automatizada. Tudo isso está à disposição, quem tiver interesse, sempre falo. Tem um link na bio aqui para fila de espera para a nossa assessoria, e também deixo à disposição os comentários aqui para quem quiser trocar ideia, quem quiser falar sobre as carteiras. Até o próximo vídeo.